Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Lembra como é que foi o primeiro dia na SAMU? Perfeitamente, eu lembro perfeitamente. O meu primeiro dia foi um caos, assim, foi pra carimbar. Então foi aquele dia que a gente não parou na base, né? É assim, funciona, tem uma base e a cada chamado a gente vai para os chamados, então, para as ocorrências, né? Então, você pode ter plantões que você não tem nenhuma ocorrência, que você fica lá tranquilo, né? Só de conversa fiada, tocando violão, conversando. E tem plantões que são caos, que você sai e não volta na base nunca, né? Então depende muito. Cada base, ela é responsável por cuidar de uma área da cidade. Então, tudo isso está no planejamento estrutural da cidade, enfim, onde fica cada base. E esse meu primeiro plantão, a gente nem almoçou. Foi assim, um plantão, deu uma ambulância quebrou, sei lá, e aí ficou... Não sei, ficou uma área da cidade descoberta. E aí a minha base estava cuidando de duas áreas da cidade. Então, eu tive afogamento, eu tive uma transferência de um paciente super grave, eu tive... um protocolo de infarto, que, enfim, eu tive vários pacientes graves, que foi assim, aquele dia que foi assim, realmente, e aí, menina, é isso mesmo que você quer fazer também? E aí, no fim do dia, tu teve Feliz. certeza que era isso? Feliz, terminei o dia muito medo, né, assim, sabe quando você tá com muita adrenalina e depois você já saltou de paraquedas, você tem aquela adrenalina e depois você passa. Então assim, né, então fiquei com aquele êxtase e depois veio aquela sensação de meu Deus, eu não sei nada, o que eu tô fazendo? Aquele medo, aquela preocupação. Aí, quando você, né, aí você deitar a cabeça no travesseiro de noite e pensar, poxa, será que eu fiz tudo certo? Aí tem muito, eu pelo menos, eu me cobro muito. Então, assim, eu ficava, não sei se eu fiz tudo certo, será que, meu Deus, eu preciso estudar? Aí foi bom, porque foi um gatilho pra eu estudar muito. E ver que realmente era aquilo que eu queria. E fazer a residência logo naquele ano que eu formei. Porque muito médico acaba deixando pra depois, né? Mas como é que é... Não é nesse o termo, mas eu vou usar. Como é que é ter nas mãos a vida da pessoa? Isso deve ser uma loucura pra cabeça. É muita responsabilidade. Hoje eu graças a Deus, hoje eu não penso mais assim. Hoje eu não penso assim, a vida dela está nas minhas mãos. É muita responsabilidade, eu não sou Deus. Então, assim, eu sei que eu tô ali como uma profissional, né? Eu sou médica, emergencista. E o meu ofício é estar ali dando o meu melhor, nas melhores condições que eu tenho, até eu ter condições melhores de fazer melhor ainda. Porque muitas vezes você não tem todos os recursos que você precisa. Então, eu trabalho no SUS, desde que eu me formei eu trabalho no SUS, não abro mão. Eu trabalho em hospital particular, mas eu também trabalho no SUS, em que a gente não tem todos os recursos que a gente precisa, eu não tenho todos os recursos que eu aprendi na minha residência, que eu tinha tudo, na residência eu tinha tudo. Tudo que eu precisava eu tinha. E assim, e aí eu aprendi, principalmente na pandemia, a não me culpar por coisas que não são a minha culpa, sabe? Mas qual foi o processo para conseguir chegar nesse muito longo. nível? Até hoje eu falo, é fácil a gente falar, na hora às vezes a gente não sente tanto assim dessa forma, né? Mas foi muito duro, tanto que no primeiro quando eu formei, eu ficava apavorada o tempo inteiro, com medo, assim, sabe? Você fazia alguma coisa, você tinha medo da consequência da sua ação podia gerar. E aí, quando eu entrei na residência, no primeiro ano também, o primeiro ano da residência é caótico, assim. É caótico. Você se sente que você não sabe nada. Porque você entra num local, né? Eu fiz residência na USP. Você chega num local que as pessoas sabem muito. Você tá ali começando sua jornada. Você sente que você não sabe nada. Que você tem que estudar muito e você não tem tempo para estudar porque você trabalha muito. Enfim. Então, esse primeiro ano é difícil, mas aí você vai amadurecendo. Aí no segundo ano melhora. Então você vê que você vai evoluindo, então que você vai amadurecendo sua cabeça. Aí no último ano você tá um pouquinho melhor, e aí quando você vai pra prática clínica, eu acho que é uma melhoria contínua. Mas na faculdade eles te preparam, eles devem te preparar, obviamente, pra quando não dá certo o atendimento, quando a pessoa morre, né? Isso aí funciona ou é na prática mesmo que tu vai entender a lidar com esse sentimento? Olha, eu vou ser sincera, eu não aprendi isso na faculdade. E eu confesso que todas as pessoas que convivem comigo, uma das maiores queixas é essa. Você não aprende isso na faculdade. Você não aprende a lidar com as suas emoções, você não aprende a como lidar em situações de estresse intenso, você não aprende como... Até assim, você tem uma aula lá de como dar as más notícias. Você vai ter uma aula em algum momento, né? Vai ter. E aí você tem uma aula de como dar as más notícias, mas tá bom, mas e na hora? Não é um script como dar uma má notícia. Você virar pra uma pessoa e falar: olha, seu pai morreu, seu filho morreu. Não é assim. Eu segui o protocolo. Tem um protocolo que chama Spikes. Eu segui o passo a passo do Spikes. Não é. Na hora você nem lembra que o protocolo existe. Então, tudo isso são coisas que você deveria ser treinado
mas que infelizmente muitas vezes passa batido. E aí você vai para a prática e na prática você sofre muito no início, né? Sofre bastante. Então muita gente acha, não, ser médico ser médico, o médico ganha bem e tal. Ser médico é muito difícil. Então é muito difícil, né? É uma carga emocional muito grande, né? E uma responsabilidade muito grande. Em algum momento tu pensou em desistir? Desistir de fato, não. Mas eu já me vi, assim, muitas vezes me perguntando por que eu tô fazendo isso. Principalmente na pandemia. Uhum. Então, assim, quando você... Tem umas situações na medicina que você vive que você fala assim, não tô acreditando que eu tô vivendo isso, assim. De situações trágicas, né? Catastróficas, de você ver famílias sendo destruídas. Mas aí é sempre... É o momento de você parar e se reconectar com o seu propósito, né? Muita gente acha que propósito é balela, né? Assim, propósito de vida. Não, mas propósito, pra mim, nada mais é do que colocar seus valores à frente, né? Então, até o significado da palavra propósito do latim é essa. Colocar seus valores na frente. Então, todas as vezes que eu me vi assim nessa situação, eu parei, sentei e refleti por que eu tô fazendo isso. Quais são os meus valores intrínsecos que eu coloco na minha profissão. Como eu falei, eu não sou Deus, eu não consigo resolver o mundo. Mas o que é o melhor de mim que eu posso dar nessa situação que eu dei? O que eu fiz de bom? Não só olhar, aquela coisa de olhar o copo meio cheio, né? Assim, o meio cheio ou meio vazio. A gente tem a tendência de olhar sempre meio vazio, mas às vezes ele tá meio cheio. Às vezes o paciente foi embora, né? Mas você conseguiu dar o melhor cuidado que ele podia naquele momento de partida. Você conseguiu acolher a família. Você conseguiu ser um ser humano. Às vezes você tá ali como médico, mas a família nem quer um médico. Ela quer um ser humano. Ela quer uma pessoa que olhe no olho dela, que seja empático, que seja... cuidadoso, que não se desespere, que não chore junto ali, né? Enfim. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.